Eu sou a Heloísa e eu estou com um trabalho de divulgação dos preceitos e ensinamentos do Mestre Jesus e a busca da regeneração moral da humanidade, a minha. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. E hoje o nosso convidado é Bruno Farias. Oi, Bruno, tudo bem? Oi, Elô, tudo bom com você? Que você tá bem? Tudo certo por aqui. Tudo certo, muito obrigada. E vamos dar início ao Evangelho comentado do capítulo 47 do livro Jesus no Lar, o educador conturbado. Comentava André, o apóstolo prestativo, as dificuldades para aperfeiçoar-se as verdades novas, quando Jesus narrou para a edificação de todos. Um homem singularmente forte, que se especializara em variados serviços de reparação e reajustamento, foi convidado por um anjo a consertar um aleijado que aspirava o ingresso no paraíso e aceitou a tarefa. Avizinhou-se do enfermo, de martelo em punho, e, não obstante os gritos e lágrimas que sua obra arrancava do infeliz, aprimorando-o dia a dia, cumpriu o prometido. O mensageiro divino, satisfeito, rogou-lhe a contribuição no aperfeiçoamento de uma velha coxa que desejava ardentemente a entrada na corte celeste. O trabalhador robusto, indiferente aos gemidos da anciã, impôs-lhe a disciplina curativa e gradativamente colocou-a em condições de subir às esferas sublimes. O ministro do Alto, jubiloso, solicitou-lhe o concurso do refazimento de um homem chegado e aflito que anelava a beatitude endêmica. O concertador não hesitou, absolutamente inacessível aos petitórios do infortunado, queimou-lhe as úlceras com atenção e rigor, pondo em posição de elevar-se. Terminada a tarefa, o anjo retornou e requisitou-lhe a cooperação em benefício de um jovem perdido em maus costumes. O restaurador tomou o rapaz à sua conta e deu-lhe trabalho e contenção com tamanho tirocínio que em tempo breve a tarefa se fazia completa. E assim o emissário de cima pediu-lhe colaboração em diversos casos complexos de reestruturação física e moral, até que um dia o emérito educador, entediado da existência imperfeita na Terra, implorou ao administrador angélico a necessária permissão para seguir em companhia dele na direção do céu. O embaixador sublime revistou-o minuciosamente e informou que também ele devia preparar-se com vistas ao grande cometimento. Mostrou-lhe os pés irregulares, os braços deficientes e os olhos defeituosos, e rogou dessa vez reajustasse ele a si mesmo a fim de elevar-se. O disciplinador começou a obra de autoaprimoramento, esperançoso e otimista. Entretanto, o seu antigo martelo lhe feria agora tão rudemente a própria carne, que ele, em vez de consertar os pés, os braços e os olhos, caiu a contorcer-se no chão, desditoso e revoltado, proferindo blasfêmias e vomitando injúrias contra Deus e o mundo, quase paralítico e quase cego. Ele mesmo não suportara o regime de salvação que aplicara aos outros, e o próprio anjo amigo, ao reencontrá-lo com extrema dificuldade, o identificou, tão diferente se achava. Findo o longo exame a que se submeteu o infortunado, o mensageiro do Eterno não teve outro recurso senão confiá-la a outros educadores, para que o reajustamento necessário se fizesse com o mesmo rigor salutar com que funcionara para os outros, a fim de que o notável consertador se aperfeiçoasse convenientemente para então ingressar no paraíso. Diante da estranheza que senhoreara o ânimo dos presentes, o Senhor concluiu: usemos de paciência e amor em todas as obras de corrigenda e aprendamos a suportar as medidas com que buscamos melhorar a posição daqueles que nos cercam, porque para cada espírito chega sempre um momento em que deve ser burilado com eficiência e segurança para a luz divina. Então, Bruno, eu gostaria de saber a sua interpretação sobre essa passagem. Então, Elô, uma coisa que eu achei muito interessante nessa passagem é justamente a narração como é feito da questão do educador, né?
Você pode ver que no texto, a maior parte do texto é a explicação de um homem que tem a capacidade de ajudar o outro, né, de consertar. A primeira palavra que é usada é consertar. E que ele é indiferente aos gemidos das pessoas, ao sofrimento que essas pessoas passam, né? E aí eles falam de disciplina curativa, ele fala das diversas formas desse conserto que ele presta a essas pessoas. E que no final, aí, no momento em que ele vai curar a si mesmo, ele sente dificuldade e ele repele essa situação, né? Essa cura que ele vai gerar ele mesmo. Eu acho que esse texto ele fala muito sobre a questão de você não só ter a capacidade da caridade, né, de ajudar as pessoas a elas evoluírem, a aproximar-se com amor, né, como diz no final do texto, né, usar a paciência e o amor, e dessa forma você ajudar as pessoas a elas evoluírem de qualquer forma que seja. Porque no texto ele fala diversas formas que a mesma pessoa, com as mesmas capacidades, vai agir em pessoas diferentes. E, ao mesmo tempo que a gente ajuda o outro, a gente tem a oportunidade de aprender como a forma que a gente lida e também ajudar nós mesmos. A evolução que a gente busca é a evolução do bem comum. É a nossa, o do próximo, né? Porque se a nossa felicidade e a felicidade do próximo estiverem alinhadas, o mundo é um mundo melhor. É interessante porque, ao mesmo tempo que a gente, que no texto dá a entender o seguinte, é que a gente tem que também prezar o julgamento alheio ao julgamento nosso, né? Porque você vê que ele foi frio no momento em que ele consertava os outros, mas no momento em que ele se consertava, ele foi extremamente agressivo, né? Na situação que ele estava passando. E é importante a gente sentir que essa evolução contínua, ela é árdua, ela dói, né? E muitas vezes o sofrimento que a gente passa é um sofrimento que a gente precisa passar para que a gente possa evoluir. Deus não coloca na cruz nas costas de ninguém que não possa carregá-la, né? Já dizia a Bíblia. E aí é aquele conceito de que às vezes o médico que ajuda, o médico que cura, também tem seus problemas. E que ao mesmo tempo que ele ajuda o outro, ele se ajuda. Ou seja, fazer a caridade é evoluir continuamente, né? O aprendizado que nós temos é contínuo, porque ele se passa pela ajuda ao próximo e por nós mesmos, e que cada fase que a gente passa é evolutiva para o grupo em comum. Ou seja, vamos usar sempre paciência, vamos usar sempre amor, entender que as obras elas buscam a melhora da posição de todos nós, e que tratar essa questão evolutiva vai beneficiar a todos ao mesmo tempo. Bruno, realmente, olha, achei muito bacana a sua interpretação, a sua visão, né? Trazer esse racional para pensar como que esse discípulo, né, do trabalhador, desse anjo, ele agia, né? E na hora que ele trouxe esse trabalho para a autorreforma dele, né, a reforma interior dele, ele não conseguiu suportar a mesma forma que ele empregava para impor a verdade dele nos outros, né? Para impor a forma que ele achava adequado de se viver moralmente, enfim, eficazmente. Então, para ele, aquela forma que ele impôs não era adequada. Então, e quando a gente vai ver Jesus, ele sempre trabalhou através de exemplos, né? Jesus em nenhum momento falava para os apóstolos, Sim. olha, faça isso, abra uma escola, ajude os enfermos, instrui. Sempre o ensinamento de Jesus foi através do exemplo, né? Então, nunca dizendo exatamente o que cada um tinha que fazer. Geralmente, lógico, ele falava nessas reuniões na casa de Pedro, ele falava como cada um poderia agir, contava essas passagens, essas parábolas, mas no dia a dia ali, né, na pregação dele, era tudo muito exemplificado em atitudes, né? Então, eu sinto assim, o apóstolo, ele tem certeza que o melhor jeito de ensinar é pelo exemplo. Então, no mundo moral, não existe resistência que se oponha à força do exemplo. Então, chega uma hora que o exemplo ele arrebata, o exemplo ele arrasta a pessoa para fazer aquela ação, porque ele é tão contundido assistindo as ações, né, daquele exemplificador, que chega uma hora que a pessoa não consegue se defender do exemplo. No caso, por exemplo, Jesus sempre exemplificou, né? E a verdade, ela precisa de testemunho. Então, eu preciso mostrar como eu viver, eu preciso demonstrar como viver,
e é isso que o apóstolo faz. Então, eu acho também que é muito interessante a gente entender, assim, as pessoas querem às vezes impor, né, determinadas coisas, mas acho que a melhor forma de você trabalhar como educador, como instrutor e como, né, auxiliador é através do exemplo, que foi aí que ele falhou. Na hora que ele teve que usar o exemplo que ele usava nele próprio, que ele não aguentou. Então, quer dizer, a forma que ele estava impondo para os outros não era a forma correta. Ele estava impondo com muita força, né? Ele era rude, ele não tinha empatia na hora que a pessoa que ele estava tentando consertar, ajudar, reclamava, chorava. Ele não estava nem aí, ele queria impor, ele queria mudar, e ele tinha sucesso, ele realmente ele conseguia transformar. Mas aquele método não foi bom para ele. Então, Eu né? acho, eu acho muito essa palavra do martelo, né? Que ela fala, ele fala que o martelo que ele usava no outro passou a doer nele. O martelo é a ferramenta, né? É a ferramenta. Então, se a gente usa a mesma ferramenta que a gente usa nos outros, através de qualquer função que seja, e a gente usa na gente e dói, por que não doer no outro, né? É o que você falou. Aquele processo de empatia, de a gente entender que se o outro, se doeria em mim, vai doer no outro. Se doeu no outro, vai doer em mim. Então, eu acho que esse processo de você ajudar os outros, né, de você realizar a caridade, da sua melhora e da melhora do outro, é você compartilhar as suas dores, né? As suas dores, as dores do outro, você pensar que é o sofrimento comum e dessa forma você ter sempre uma delicadeza e uma paciência e basear essa melhora das pessoas no amor, né? Que é o melhor caminho para a gente ter o aprendizado. Verdade, Bruno. Concordo muito com você. Achei, assim, ficou muito, acho, bem explicado. A gente conseguiu, trazer bastante informação para o pessoal. Então, gostaria de agradecer aqui formalmente. Agradeço muito ao Bruno Farias. Obrigada, Bruno, por participar de Eu que mais um agradeço. Jesus no Lar. E você que está assistindo, ajuda a divulgar esse projeto, curta, compartilhe. Ficou alguma dúvida, quer comentar, quer colaborar? É sempre bom a gente pensar, falar a respeito. E esse livro Jesus no Lar está à venda na internet, está também em busca PDF. E fiquem à vontade aí para assimilar e adquirir mais informações aí que Jesus passava para nós. Muito obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.